Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A covardia contra Bolsonaro, gente, já passou dos limites. Nós já vimos que desde 2018, vários deputados, senadores, jornalistas, pessoas que votaram em Bolsonaro, olha, uma infinidade de pessoas se decepcionaram com o Bolsonaro, muitas sem motivo, outras por motivos que a esquerda deu, né, sem procurar fontes, e agora nós vemos a atitude covarde de Mauro Cid contra Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro destruiu a sua vida. Olha a que ponto nós chegamos. Mauro Cid dizendo que o Bolsonaro acabou com a sua vida. Só que, claro, nós queremos pontuar e mostrar a verdade, mostrar para vocês tudo o que realmente está acontecendo e deixar que vocês vejam e coloquem nos comentários o que vocês acham dessa atitude de Mauro Cid. Se inscrevam em nosso canal, deixem o seu like e ative o sininho das notificações para vocês ficarem muito bem informados de tudo que tem acontecido no cenário político do nosso país. Pessoal, a acariação no STF expõe conflito entre defesas de Braga Neto e Mauro Cid. A acariação entre o general Walter Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid no Supremo Tribunal Federal, realizada nesta terça-feira, evidenciou não apenas a tensão entre os dois acusados na investigação sobre a tentativa de golpe, mas também a disputa entre as defesas sobre o que de fato foi dito no encontro. E aí, Mauro Cid, para poder se defender, atacou o Bolsonaro, e é isso que nós vamos acompanhar nesse exato momento. Para falar sobre a tal da perseguição de Alexandre de Moraes, dizendo que Bolsonaro destruiu a sua vida. Eu fiz uma fala inicial aqui, logo na abertura do programa, Chiquini, tentando dizer o seguinte: as decisões foram tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Condenar uma mulher que sujou uma estátua de batom há 14 anos não foi tomada a decisão pelo presidente Bolsonaro. Não olhar para os pedidos de socorro do Clezão, durante a sua prisão e deixar com que aquele homem falecesse na cadeia, não foi uma opção do presidente Bolsonaro. E tantas outras decisões tomadas até aqui, destruindo vidas, destruindo famílias, não foram decisões tomadas pelo presidente Bolsonaro. Decisões tomadas, muitas vezes única e exclusivamente, pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Aí apontar o dedo segundo o Mauro Cid, apontar o dedo pro Bolsonaro, dizer que destruiu a vida dele, eu acho que surge uma incoerência, uma incongruência aí, hein, Chiquini? Você imagina só, Pitoli, Bolsonaro destruiu a minha vida. É isso mesmo, Pitoli. E as vidas que ele destruiu? O Clezão, com parecer do Ministério Público para soltar. Você imagina só, Pitoli, pouco se falou do Clezão, da situação jurídica dele, Pitoli. Mas sabia que quando o Ministério Público pede a liberdade de alguém, o juiz tem que soltar? A lei processual penal brasileira dá ao Ministério Público a atribuição de decidir pelos pedidos de prisão e liberdade. O juiz não pode mais, desde 2019, de uma alteração legal, o juiz não pode mais prender quando o Ministério Público não pedir e não pode não soltar quando o Ministério Público pedir para soltar. É assim que funciona. O Ministério Público pediu a liberdade do Clezão, o Alexandre de Moraes não soltou e o Clezão morreu. Quer dizer, quem destruiu a vida de quem aqui? A Débora? Quantos patriotas? Então, é uma utopia muito grande. Agora, gente, é uma falta de vergonha na cara muito grande. E isso evidencia o desespero que ele está. Antes estávamos defendendo ele porque ele estava sendo coagido por Alexandre de Moraes. Agora nós vemos que, sem coação nenhuma, com a família nos Estados Unidos, Mauro Cid continua investindo contra Bolsonaro. E nessa acariação entre o general Walter Braga Neto e o tenente-coronel, evidenciou essa tensão entre os dois acusados. De um lado, o advogado César Bittencourt, que defende Cid, afirmou ao jornal Folha de São Paulo que os réus não se enfrentaram diretamente, negando qualquer tipo de provocação ou ataque verbal. Ninguém chamou o outro de mentiroso, disse ele. Aquilo não é uma brincadeira. Apenas o juiz, o procurador e os advogados podem questionar. Não há espaço para os dois falarem.
ainda segundo Bittencourt, se Braga Neto tivesse feito qualquer acusação contra ali a direita, ia apanhar ali mesmo, porque todos sabem o que de fato está acontecendo nesse cenário político caótico aí, nessa briga de julgamentos que não vai cessar. O Mauro Cid reafirmou que recebeu dinheiro de Braga Neto em caixa de vinho. Gente, isso aqui também está dando o que falar, porque essa briga não vai parar por aqui. A defesa, o Mauro Cid, né, outro dia, o Braga Neto, outro dia, tinha dito que não deu dinheiro. E hoje, nesse embate que aconteceu, o Mauro Cid disse que não. Recebeu sim. Pegou a caixa, tinha lá 100 mil reais dentro da caixa. Nessa acariação dos dois, ele reafirmou que recebeu uma quantia em dinheiro vivo dentro da caixa de vinho. Segundo a defesa do delator Mauro Cid, relatou ainda que o general teria lhe dito naquele momento que esse é o dinheiro que você havia me pedido anteriormente. Conforme a defesa do ex-ministro Braga Neto, afirmou que Cid estava faltando com a verdade durante a audiência e contrariou a versão apresentada pelo colaborador. Os advogados de Cid afirmaram que vão pedir ao Supremo as imagens das câmeras de segurança e a lista de entrada e saída do Palácio da Alvorada para comprovar os relatos sobre o recebimento e a entrega da caixa de vinho. Agora, a briga ficou muito mais séria do que a gente estava acompanhando. Eles vão buscar imagens do Palácio do Planalto para comprovar que Mauro Cid, né, saiu com essa caixa de dinheiro, saiu com essa grana, né, e vai tentar provar que houve sim aí um certo suborno entre as partes. Na acariação, o tenente-coronel afirmou que após receber a caixa de vinho de Braga Neto, deixou, né, embaixo da mesa na sala da ajudância de ordens e depois relatou que entregou o dinheiro ao Major Rafael de Oliveira. Ele disse não se lembrar do local exato da transação, mas que isso ocorreu nas dependências do Palácio da Alvorada. Com relação à acariação, Cid permaneceu o tempo todo de cabeça baixa e Braga Neto o chamou de mentiroso, afirmou o advogado José Luiz de Oliveira, que defendeu Braga Neto ao sair do Supremo. Outro ponto em que os dois se contradisseram refere-se a uma reunião ocorrida na casa do general no fim de 2022. Cid reafirmou que saiu do encontro antes de acabar, enquanto Braga Neto afirmou que os 3 militares, Cid e 2 soldados das Forças Especiais do Exército, saíram do seu apartamento juntos. Isso reafirmando que houve sim uma reunião para debater, né, o fato do dia 8 de janeiro e principalmente da pauta do punhal verde e amarelo. Pessoal, nós vamos continuar acompanhando, mas Mauro Cid já caiu no desgosto de muitas pessoas. Já volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like e ative o sininho das notificações.